Fala pessoal, beleza? Aqui estou eu, mais uma das traduções. Eu dei uma editadazinha aqui no OBS Studio para poder gravar melhor a tela para vocês, passar uma sensação melhor do que eu estou fazendo e vendo. Fiz algumas remoções ali utilizando o inspetor do próprio Google, o Chrome, para tirar as informações que a gente não precisa. A gente vai fazer esse teste aqui. Nesse momento, nós estamos no 5º versículo do livro de Gênesis. E a gente já fez os demais. Se vocês quiserem acompanhar todos os outros versículos e as imagens geradas, dá uma olhada nos vídeos da playlist e vocês vão poder ver todos em sequência. Bem, então nós estamos nesse momento no seguinte versículo. E Deus chamou a luz dia, e as trevas chamou noite. E foi a tarde e a manhã do primeiro dia. Caraca, esse aqui eu acho que vai ficar bem complicado para a inteligência artificial, porque ele não define um objeto tão claramente. Então eu não faço a mínima ideia de como a inteligência artificial vai ler isso. Como a gente sempre tem falado, é importante que a gente utilize a última imagem criada para gerar a referência e aí, consequentemente, criar a história. Nesse momento, eu vou copiar aqui o endereço da imagem, tá bom? Eu vou acionar o comando de imagine, vou colocar a imagem de forma prévia para que ele possa referenciar, ou seja, quando ele fizer a criação dessa mensagem, ele vai tentar fazer alguma interpretação de criação de imagem, porém ele correlaciona com as referências que, pelo visto, prioritariamente estão relacionadas à cor, luz e padrão da imagem anterior. Dessa forma, todas as imagens estão sendo criadas desde o primeiro versículo, de forma correlacionada, seguindo aqui a nossa estratégia. Vamos lá então, tá tudo ok aqui, tá? Vamos fazer essa criação. Nesse momento ele está pedindo que espere para poder fazer a criação da imagem baseada na inteligência artificial. E aí, gente? Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Como é que a gente representa isso numa imagem? Eu tô olhando aqui, ó, tem trevas na segunda. Na primeira ele tá um pôr do sol praticamente, mas na segunda ele já tá tendo ali uma distinção entre luz e trevas. Eu tô gostando do que ele tá mostrando na segunda. Opa, ele já colocou uns raios de sol, mas por mais uma vez está acontecendo um equívoco da inteligência artificial que eu não sei como corrigir ainda, mas eu já vou tentar fazer esse tipo de correção da próxima vez, que é o seguinte: como vocês podem ver, eu vou abrir aqui a imagem original, ele criou árvores na segunda imagem. Eu poderia deixar isso passar. Só que o que acontece? Eu sei que a criação, de fato, da Terra, ela aconteceu com alguns espaços onde a árvore ela não existia ainda. Então, nesse momento, não existia esse conceito arbóreo. Por isso, eu vou aceitar que as 3 primeiras imagens elas não são aceitáveis, que eu vou utilizar a quarta. Porque a quarta, por mais que ela pareça que tem ali alguns prédios, a gente consegue ter isso aceitando a possibilidade de ser como a inteligência artificial ela entendeu. Então, dessa forma, baseado nisso, vamos lá. Bem, então, escolhemos a imagem de número 4. Os motivos são não existir, essencialmente nesse caso, porque não tem como a gente entender árvores ainda. E se a gente mais uma vez ler o versículo, Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite, eu consigo ver isso, dia e noite, de certa forma. Houve tarde e houve manhã. A tarde eu não consigo representar tão bem, mas a manhã sim, tá bom? Então, vamos para fazer o nosso processo. Lembrando, a gente envia o texto, a gente gera versões e a gente escala a imagem escolhida no final. Então, vou gerar aqui versões da imagem 4. Uau, e ele já está gerando ali algumas versões. Estou gostando que ele diminui um pouco a presença dos prédios, mas ele substituiu ali na imagem número 2, ele volta para a questão das árvores. Eu gostei que ele manteve o amarelo, o escuro, essa referência está sendo interessante. Então o versículo é: Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Nos 3 eu consigo ver isso. Houve tarde e manhã. A quarta imagem ela representa melhor a questão ainda de ter ali águas sobre o abismo e as nuvens ainda representarem ali uma distinção do que porque a luz pode estar evaporando a água. Isso faz até mais sentido. A ideia do caminho ela não é uma ideia que me agrada, porque teoricamente as coisas ainda não existiam, então não tem porque eu ter um caminho sobre o nada. Então, por isso, a imagem que mais é coerente para mim
é a imagem de número 4. Eu vou escolher ela. E nesse momento eu vou pedir que ele faça exatamente o aumento de escala da imagem 4. E aí ele já começou ali a fazer. Nesse momento, opa, ele deu um pulo para 24%. Cara, eu acho lindo demais. Porque eu posso ver praticamente... Eu não sei nem se eu posso falar isso nesse contexto, mas eu posso ver o artista desenhando, né? Nesse caso, o artista é a própria inteligência artificial. Mas eu acho isso muito, muito bonito. Então, só para dar aqui uma espiada, a última imagem que nós criamos foi essa. Ou seja, Deus viu a luz e viu que era boa. Então, nesse momento, houve a criação da luz. E, nesse instante, a gente está vendo a inteligência artificial criando o momento em que Deus chamou a luz dia e as trevas noite. Eu tô gostando dessa ideia dele ter à esquerda algo mais claro e à direita algo mais escuro. Isso pra mim tá sendo sensacional. Parece até que a inteligência artificial ela tá me ouvindo, mas não existe nenhuma correlação de áudio. A inteligência artificial simplesmente está fazendo testes e mostrando para mim na tela a progressão dela. Eu tô adorando a dualidade de dia e noite, luz e trevas. Para mim, isso está sendo sensacional. Eu já curti o resultado que está sendo gerado ali nos 95%, mas vamos olhar a imagem original. Uau, eu curti. Tá aparecendo ali em cima uma luazinha. Eu falei em alguns momentos que é claro que não dá para esperar que a inteligência artificial seja realmente tão boa assim, a ponto de criar ou não criar algo, porque ela nem entendeu, a gente nem passou esse parâmetro ainda, como por exemplo a luz ali em cima que parece a lua, ou uma estrela muito forte. Isso poderia ser removido numa pós-produção da imagem, baseada, por exemplo, em edição no Photoshop feita por um humano, mas isso também dá para remover pela própria inteligência. Eu curti que ele deformou as árvores de forma que a gente nem entende necessariamente que são árvores, à direita parece mais pedra, à esquerda já parece ter uma forma mais clara. Então, eu gostei. Eu estou satisfeito com a tradução da inteligência artificial para esse versículo. Será que essa imagem ela traduz o que está escrito? E Deus chamou a luz dia e as trevas chamou noite. Ótimo. Luz à esquerda, noite à direita. E foi tarde e manhã do primeiro dia. Eu tô satisfeito. É uma frase muito generalista. Eu acho que não poderia ser muito diferente disso. Nesse momento, nós iremos passar para o 6º versículo do livro de Gênesis. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas e haja separação entre as águas. Uma expansão no meio das águas? O que seria uma expansão no meio das águas? E haja separação entre águas e águas. Vamos lá então fazer o nosso processo. Eu vou copiar mais uma vez o endereço da imagem, vou acionar o comando e vou passar diretamente. Só que como vocês já viram, eu preciso fazer a cópia do texto em inglês, que a Bíblia, ela mesmo tendo sido originada de uma língua específica, ela foi para o inglês e foi para o português, mantendo o máximo originalidade possível. Mas a gente já viu que não é bem assim na prática. As traduções elas acabam dando espaço a elementos de questionamento. Eu estou aqui nesse momento pensando pelo seguinte: eu estou percebendo que a imagem anterior passada ela está fazendo um impacto muito grande agora nessa imagem que está sendo gerada. Mas eu estou achando interessante e reitero, eu acho interessante mesmo fazer essa correlação, por mais que o impacto possa ser demasiado na construção da imagem seguinte, pelo seguinte fato: ela vai manter os aspectos de cor e de momento, que eu acho que talvez seja mais importante aqui, ela mantendo o aspecto de momento, ou seja, como é que a coisa estava ali, a forma da coisa ali, e ela veio para cá. Então, vamos lá. Vamos ler junto aqui esse versículo 6. E disse Deus, haja uma expansão no meio das águas. É isso, tá vendo? É difícil. Então, eu acho que o quarto é o mais simples possível. Ou seja, naquele momento de e foi tarde, manhã do primeiro dia, teoricamente está na manhã, né? Tarde, noite, manhã. Então, naquele momento, estávamos na manhã do primeiro dia. Então eu acho que a imagem 4 é a que melhor apresenta o que a gente quer. Mais uma vez, a gente vai para o processo de gerar as 4 variações da imagem que a gente escolheu. Cara, tenho 200 imagens a gerar, eu acho que eu vou consumir essas imagens bem rápido. Mas se eu consumir essas imagens, eu conseguir fazer um volume também de informação com os vídeos que estão sendo gravados. E houver engajamento, se você clicar em curtir, se você comentar, o vídeo vai ser recomendado para outras pessoas no YouTube. Por favor, me ajuda com isso. Então vai lá, clica agora, comenta alguma coisa depois que o vídeo acabar
que você vai estar ajudando o canal a ser recomendado para mais pessoas. E aí eu continuo fazendo essas loucuras aqui. Beleza. Então, vamos dar uma olhada aqui e a gente vai sempre fazendo essas análises. Cara, eu curti essa imagem 4. A primeira eu vou descartar porque tem uma árvore. Eu acho que o terceiro ele consegue ser mais aplicável. Eu acho que faz sentido. Eu posso estar falando até um monte de coisa meio doida porque eu estou pensando junto com você e eu estou dizendo para você o que eu penso sem pensar no que eu vou falar, entendeu? Então, eu tô meio nessa doideira aí para conseguir fazer a coisa ser mais orgânica nessa comunicação com vocês possível. Então, eu vou voltar na opção 3 e eu vou pedir que o software escale e melhore essa opção 3. Eu tô viajando aqui porque esses vídeos aparentemente eu tô criando e eles estão demorando 15 minutos, 10 a 15 minutos por versículo. Depois eu vou fazer as contas. Se alguém puder fazer as contas, joga quanto tempo vai demorar aí. Cada vídeo de 2 versículos vai ser no máximo 15 minutos. Entre 12 e 15. Uau, ele tá gerando ali e esse momento eu já disse a vocês, para mim é o parto de um filho ali. Porque principalmente agora, né, na recorrência, ou seja, para gerar essa imagem aqui, precisa fazer o mesmo percurso. Então eu consigo ver um índice de originalidade nessa imagem único, e isso para mim é o que para mim poderia também ser mandatório, porque se essa imagem ela fosse igual a qualquer outra, se fosse só um software que é uma árvore binária, então ele está selecionando ali vários ramos, para mim não seria interessante. Mas quando ele cria uma obra de arte como ele está fazendo aqui, eu acho isso sensacional. Vamos a algumas análises, que eu não sei se vai ficar tão clara para vocês no vídeo. A minha análise é a seguinte: eu adorei a composição da imagem. A imagem parece que foi pintada a tinta a óleo. Isso eu achei bem legal. Eu não gostei da água de lá ter ficado tão clara, no sentido de amarelo, mas isso pode ser um reflexo. Isso pode ser até defendido por alguém que entenda de artes, como, olha, realmente seria isso, e a gente teria, de fato, uma imagem à distância dessa cor. Mas vamos nessa, vamos aceitar aí como algo que está dentro da curva de erro da nossa inteligência artificial. Mas o ponto que eu quero mais focar é que houve certo desfoque do lado esquerdo e do lado direito. Eu temo que eu tentar fazer mais uma evolução de escala, ele aumente esse desfoque. Então eu vou manter aqui. Eu sei que as imagens criadas novas, elas são realmente bem autônomas, então tá ótimo, dá pra gente passar por aqui sem nenhum problema, beleza? Então, essa foi a criação do versículo 6. Antes de sair, obrigado, gente. Obrigado por acompanhar a gente em mais um desses vídeos. A gente vai se ver no próximo vídeo, com certeza. E obrigado. Nesse momento eu vou curtir com uma carinha, porque eu não gostei tanto assim, devido às falhas técnicas ou às tendências que foram aplicadas e que para mim visualmente foram habilitadas como falhas, mas show de bola. Vamos nessa, vamos pro próximo. Valeu, a gente se vê no próximo vídeo.